Olá, meus amigos do Jumper Brasil! Estamos aqui, mais um dia de gravação de JumperCast. NBA, nos seus momentos decisivos, e a gente traz tudo da rodada para vocês, tudo que está acontecendo no melhor basquete do mundo. Eu e meus companheiros Gustavo Freitas, Matheus Carvalho e Ricardo Estabolito vamos contar para vocês a partir de agora, obviamente tudo no oferecimento da SportsBet.io. Senhor Gustavo Freitas, como estão as coisas? Tranquilo, Vini, tranquilo. Eu tô travando, né, velho? Eu acho que eu vou tirar esse meu fundo aqui. Ficou estranho, mas vamos que vamos. Tranquilo, mas nem tanto, mas já vai estar daqui a pouquinho. Matheus Carvalho, como estão as coisas? Primeiro, boa tarde a todos do Jumper Podcast. E dizer que o Mastor falou que tá tranquilo, mas a realidade é que ele tá com muita fome. Um homem com fome é um homem perigoso, já dizia um companheiro meu aqui de Uberlândia. Ricardo Estabolito Júnior, tudo bem por aí? Está com fome? Está perigoso? Calor, então vamos passar a régua aí logo, eu toco isso aí, ignora o Mastor de preferência e vambora. Vou começar com você hoje, Ricardo. Antes eu preciso dizer que os prêmios da temporada estão por aí, vou fazer uma breve passagem aqui por eles. O sexto homem da temporada foi o Naz Reid, do Minnesota Timberwolves. Também do Minnesota Timberwolves tivemos o defensor Rudy Gobert. O calouro é Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs. O jogador que mais evoluiu foi Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers. O MVP, Nikola Jokic. Executivo do ano, Brad Stevens, do Boston Celtics. Técnico, Mark Daigneault, do Oklahoma City Thunder. Ricardo, o Clutch Player of the Year, desculpem, né? Aquele jogador mais importante nos momentos decisivos foi Stephen Curry, do Golden State Warriors. Ricardo Estabolito, eu te dou alguns minutinhos aí para você fazer breves comentários sobre esses prêmios, o que você gostou, o que não gostou, e falar do nosso terceira vez MVP, Nikola Jokic. Sim, Vini, são prêmios, né, cara? 100 pessoas votaram e deu isso. Então, assim, não sei se há muito que ficar discutindo. Sinceramente, tá entregue, ponto final. Eu sabia que o Master acha muito esse comentário muito chato, mas é porque eu, ao longo do tempo, eu tô me cansando de ficar comentando prêmio, sabe? O prêmio tá. A gente conseguiu ter um 3 vezes MVP que tá pouco se importando pro prêmio, e eu acho que ele tá certo. Então, assim, não vou ficar fazendo tempestade em um copo d'água por quem ganhou, não. Digo uma coisa, tem 2 votos aqui que eu certamente não daria. Eu não daria de jeito nenhum pro Naz Reid, sexto jogador, porque por boa parte da campanha foi titular. Acho que em outras temporadas, na temporada passada, inclusive, teria colocado entre os finalistas ou perto dos finalistas. Esse ano não é não reconheço o grande envolvimento que ele teve com a temporada, mas eu acho que muitos dos motivos pelos quais as pessoas votaram nele, que são os números, ele fez como titular, então não faz muito sentido. E maior evolução para o Tyrese Maxey, eu acho um prêmio que é assim uma porcaria. Acho que é um critério bosta, que é utilizado ano após ano, que já premiou o CJ McCollum. Pelo menos o critério está sendo mantido, né? Esse critério merda, ele é mantido a todos os anos. O cara que faz mais números em relação a uma temporada anterior, ele ganha. Mas assim, Tyrese Maxey é um cara que na última temporada já tinha dado sinais de que se tivesse pego o papel do James Harden dado para ele, quando o James Harden estava fora, ele teria fazendo isso. Então, assim, eu não consigo ver essa evolução nele. Muito diferente do Kobe White, por exemplo. Eu acho um crime o Kobe White não ser o jogador de maior evolução da temporada, pra ser sincero com vocês. Olha o Jokic, cara, assim, MVP tem uns 5 ou 6 que merecem todo ano. E eu acho que não sei se vou ficar revoltado porque um ganhou, outro não. Acho que tá bem entregue pro Jokic, assim como estaria bem dado pro Shai, estaria bem dado pro Doncic, pro Jalen Brunson. Realmente não consegue me comover, sabe? É uma discussão que é interessante antes de ter o prêmio, mas depois que é dado, assim, tá votado, tá entregue, valeu.
Matheus, quais são as boas e as más dos prêmios desse ano? Eu acho que eu concordo muita parte com o Ricardo, assim, eu acho que até a questão de quando esses prêmios são dados é uma coisa meio anticlimática, né? O Jokic, por exemplo, ganhar o MVP neste momento em que o Denver Nuggets está nas cordas na temporada é um negócio meio bizarro, e o cara tem que estar feliz, não sei o que, tal. Até saiu o vídeo da reação dele, maravilhosa a reação dele, muito empolgado com isso. Cara, eu também não concordo com a do Naz Reid. O meu sexto homem seria o Malik Monk, que acho que ele teve uma grande importância em Sacramento ao longo da temporada, foi o reserva com mais jogos de 20 pontos, foi o reserva com mais jogos de 5 assistências, ele cresceu também para esse lado de construir o jogo, então não acho que o Naz Reid não deveria ser um dos finalistas, mas daria o prêmio ao Malik Monk. E o Tyrese Maxey também, eu acho que é essa questão de conceito, né? Eu acho que a maior evolução da temporada iria para o Kobe White, do Chicago Bulls, ou para o Jalen Johnson, se ele estivesse elegível ao prêmio, né? O Jalen Johnson do Hawks. Cresceu muito nessa temporada, mas não foi elegível porque não atingiu 65 jogos, então, enfim, né? O Maxey, eu acho que o crescimento dele é esse argumento recente de tipo, a evolução mais difícil da NBA é o cara que sobe dos 20 para os 25 pontos, aquela história toda e tal. Então, sei lá, eu acho que depende do critério que você adotar. Se você acha que esse critério é o certo, é o correto, ok. Acho que a vitória é justa do Maxey. E acho que é assim, não é o que eu mais gosto, mas acho que é assim que ele vai começar a adotar, porque até o Jamoran ganhou esses tempos aí, o Jamoran que, quando ganhou, entregou o prêmio para o companheiro, para o Desmond Bane, que tinha realmente sido o cara que tinha mais evoluído. Então, acho que essa questão de conceito mesmo. Acho que, de resto, o Coach Mark mereceu o técnico do ano, o Brad Stevens, executivo do ano, também gostei. Posso estar esquecendo algum, enfim, MVP. Eu acho que os três eram vencedores justos. Eu acho que tem aquela história da narrativa do MVP, e a narrativa do MVP, para mim, a melhor historinha é a do Shai Gilgeous-Alexander, levando o OKC, o time mais jovem da história, aí a vencer uma série de playoff, mais jovem a ser líder do Oeste. Então, acho que a narrativa envolvendo o armador era melhor do que a do Jokic. Mas aí você vai pegar métricas avançadas, todo o impacto que ele tem. Acho que a vitória é justa. Eu acho que, em termos que o jogador mais valioso, puro, sem considerar nada desse, como eu posso dizer, desses pensamentos que a gente geralmente tem sobre o prêmio, acho que o Jokic venceu de forma justa. O Luka também teria vencido, acho que de forma justa, mas eu vejo um pouquinho abaixo pela questão da campanha, né? O Mastor tem um artigo muito legal sobre o Leste, que rendeu bastante sobre isso, né? Do Luka tá na Conferência Leste e tal. Mas acho que, no fim, todos os vencedores eram justos, e o Jokic se consolidando como, assim, não que ele já não estivesse consolidado, né? Mas agora, lá para daqui os próximos 20 anos, vão falar que o Jokic tem 3 MVPs, assim como só 8 jogadores na história, né? Michael Jordan, LeBron, Kareem, Bill Russell e o Chamberlain, essa rapaziada toda, Magic Johnson, Larry Bird e Moses Malone. Então, mais uma marquinha aí pro Jokic, acho que é isso que ele se importa. Agora ele só quer virar a série contra o Minnesota. Vou falar em Minnesota, acho muito legal o Gobert ter esses 4 aí também. É o outro que daqui 20 anos eu acho que vão pensar melhor dele o que pensam hoje. Mastor, sem fundo agora. Deu uma travadaça aqui. Consegue? Rapaz. Tá mole não, eu. Tá mole não. Vamos lá. Tamo aí. Os prêmios dessa temporada, o que você me conta disso? Eu acho engraçado o Ricardo falando que não se importa, de repente ele se importando, né? Eu gostei disso. Cara, eu acho legal a premiação, porque faz parte daquilo da cultura da NBA. Você sempre teve caras fazendo grandes temporadas e não vencendo. Por exemplo, Kobe teve uma temporada que mereceu muito MVP e não venceu. LeBron teve quantas temporadas de MVP e não venceu. Então, no fim das contas, isso tudo é legal para você falar assim, olha, é igual o Ricardo falou,
toda temporada tem uns 6 caras que merecem. E só um vence. Então é isso. Eu gostaria que o outro cara vencesse o MVP? Sim, porque o Jokic tá nem aí, sabe? É justamente por isso. Agora, ele mereceu? Mereceu. Então, mais do que isso, cara, eu acho que as coisas estão mudando na NBA. Por exemplo, os jogadores não se importam com o All-Star Game, não se importam com premiação. Jimmy Butler tá fazendo mal pro povo, cara. Jimmy Butler e o Jokic estão fazendo muito mal. É legal ter premiação, por mais que o que vale disso aí? Cara, você chega no final da carreira, você empilha lá, sei lá, tantos prêmios de melhor defensor. Isso tem valor. No final das contas, tem valor. Os caras estão desmerecendo a própria história. Assim, é chato falar disso? Beleza, mas eles estão diminuindo a própria história. Eu não tô nem aí pra história. Então, cara, isso aqui é NBA. História vale dinheiro. Então, para ser bem justo, eu gostei de quase todos os prêmios. Gostei do Jokic também. Poderia ter sido o Doncic, mas vida que segue, tá tudo certo. Até porque, para contrato, né, isso aí pesa muito. Aí, se não vai eleito para o All-Star Game, fica reclamando, que nem Damian Lillard, por exemplo. Ou seja, ser eleito tanto faz, mas até você ser eleito, importa muita coisa. E só uma sugestão, Vini. Todo ano o play-in ele é disputado em um mesmo lugar. Terça-feira, primeiros jogos. Quarta-feira, uma cerimônia com os jogadores para premiação. Quinta-feira, jogos decisivos do play-in. E acabou, todo mundo no mesmo lugar, numa mesma sede, numa mesma cidade para disputar o play-in, quadra neutra. E já que não serve de nada, os caras jogam 82 jogos, vai decidir em um só a vaga, então que seja. Pelo menos você dá importância para a entrega desses prêmios, porque do jeito que está agora, realmente é um grande tanto faz. Espero o seu artigo sobre isso, Ricardo. Cadeira. Pega e espera sentado. Aviso de pauta, ao vivo. Então vamos lá, aviso de pauta. Eu vou fazer um agora. Vocês se lembram do Glenn Davis, o Big Baby Davis? 40 meses de prisão para ele por fraude em programas de seguro da NBA, né, em apólices de seguro da NBA. Então, Big Baby Davis. Em breve vocês saberão mais. No Jumper Brasil, eu tenho certeza disso. Se não souber, a gente fala aqui depois, semana que vem, com mais detalhes. Mas procurem no boletim do Ricardo. Eu já estou aqui, eu e o Mastor estamos tudo enfiando coisa para o Ricardo fazer aqui hoje. Boletim carcerário da NBA, né? Isso tem que ser nas férias da NBA. Paralelamente a isso, tudo que a gente falou aqui agora... A galeria, Vini, veja quem foi preso durante a temporada da NBA. Durante a off-season da NBA. Paralelamente a tudo isso que nós falamos aqui, estão rolando também pequeno detalhe que são os jogos de playoffs da NBA, né? E há algumas séries rolando. Espero que vocês saibam. Se não sabiam, vão saber agora. Primeiro porque, para surpresa de muitos, não dos meus companheiros que estão aqui, que são sempre muito bem informados, o Minnesota Timberwolves está ganhando de 2-0 do Nuggets. A gente falou, agora vocês têm que me lembrar se a gente falou no ar ou se a gente falou em off, ou Matheus, da defesa sufocante do Minnesota contra o Phoenix, semana passada. E pronto, né? A gente agora até o 4-0 do Phoenix, para mim, está ficando até menos dolorido depois de ver esses dois jogos aí. Não sei se você também ficou com essa impressão depois de ver esse Timberwolves 2-0 no Nuggets. Minha pincelada no tema anterior é que alguns querendo tanto, né, os seguros da NBA, os seguros médicos, né, o Tony Snell, né, tal,
E aí o Big Ben faz uma coisa dessa aí, né? Coisa lamentável, né? Glenn Davis. Mas, Ele queria assim, ainda mais, aparentemente, né? é, exato. E, cara, eu acho assim, Minnesota é o que a gente falou ao longo da temporada. Eu acho que essa observação que você citou, Vini, a gente fez no off, mas a identidade desse time é de ser uma defesa sufocante, de ser uma defesa muito forte ao longo de todo o ano. Por isso que eu sempre falei, quando a gente falou dos Wolves aqui, que a grande cara desse time era o Rudy Gobert, assim, em termos de identidade. E aí você consegue a maior vitória da temporada, a vitória mais marcante, sem o Gobert, o que é fantástico. E da forma como foi. Assim, que é aquela coisa do campeão da NBA, e aí você tem o Nikola Jokic jogando da maneira que tá, e assim, sendo MVP 3 vezes em 4 anos, enfim. O que me deu, assim, apesar de saber da capacidade do Minnesota, foi uma sensação de choque. Porque eu acho que nem o mais otimista torcedor do Minnesota, Timberwolves Brasil, postando vídeo de Lobo, não esperava que fosse 2-0 desta maneira. Dessa maneira. Assim, duas vitórias, assim, acachapantes mesmo. O primeiro jogo nem tanto, mas eu acho que o primeiro jogo ele levou uma coisa para o segundo, que foi, assim, pela primeira vez, o primeiro jogo ele marcou a primeira vez que eu vi o Denver encerrando um jogo mal, fechando um jogo mal, com execução ruim, um pouco apressado, o Jokic claramente cansado. Eu acho que isso faz muito sentido da tática do Wolves nessa ali tendo o Aaron Gordon ali, começando fazendo pontos e tal, mas tudo o que Minnesota queria que Denver fizesse estava acontecendo. E quando a coisa foi parando, aí a gente viu o Naz Reid dando 3 tocos no Jokic, aquela intensidade defensiva com dobras em cima do Jamal Murray lá na saída da quadra, né? Então, assim, foi um negócio inacreditável, assim. E eu senti o Denver Nuggets pela primeira vez mentalmente abalado, sabe? Tipo, reclamando demais, frustrado. Óbvio, teve a questão do Jamal Murray, né? Que vai ser o símbolo disso. Mas, assim, dentro de quadra mesmo, as reclamações, aquela reclamação do Michael Malone com o Mark Davis no começo do jogo e não tomou nenhuma técnica, foi uma coisa, assim, inacreditável. Então, senti o Denver, assim, meio que... Talvez, não sei se o Denver esperava que Minnesota fosse tão bom, assim. Eles fizeram... O Wolves é o time que mais fez jogos duros com o Denver desde o começo da temporada passada. Mas, assim, dessa maneira, é uma coisa que ninguém esperava. Assim, 2-0 eu não imaginava. E méritos, acho que méritos do Chris Finch. O plano defensivo dele, a gente até falou, acho que semana passada, que quem defenderia o Jokic não era o Gobert, era o Karl Anthony Towns, com o Gobert ficando nas ajudas defensivas. E eu até fiz uma publicação no Pisonaria sobre isso, porque no primeiro jogo o Jokic teve 5 de 10 contra o Gobert. É 50%, óbvio. O Gobert é um excepcional defensor, mas o Jokic fatalmente vai te vencer numa batalha individual. Contra o Karl Anthony Towns, 4 de 12. E, obviamente, não é só o Towns. É o Towns que defende individualmente, é o Towns que vai fazer ali o trabalho físico, que vai fazer o Jokic trombar. Mas na hora de, assim, no primeiro movimento em que o Jokic consegue superar o Towns, o Gobert tá prontinho para contestar, para fazer o Jokic mudar o plano dele, mudar a mecânica de arremesso. E isso é a coisa mais valiosa defensivamente. Não é dar toco, não é dar roubo de bola, não é... Cara, é isso. Muda aí, vai, Jokic. Você não gosta de girar? Gira 5 vezes aí, tenta chutar caindo para trás. E às vezes vai cair, porque o Jokic é gênio, mas não vai cair sempre. Então, acho que o plano defensivo foi fantástico nesse aspecto. A pressão na bola é incrível. O Jamal Murray, óbvio, também está lesionado, mas absolutamente sufocado, cometendo turnovers, erros. O Michael Porter Jr., que arremessou ali para, sei lá, quase 50% na série contra o Lakers, ele não teve um arremesso livre nessa série inteira, porque é bizarro. E aí é o que eu falo, a gente sempre falou das táticas, né? É muito difícil você dobrar no Jokic. Só que é muito difícil até você achar o melhor time que eu já vi em termos de recuperação de defesa na NBA. Assim. É incrível como o Minnesota é atento nos closeouts, eles dobram e eles conseguem se recuperar, eles conseguem contestar. E assim, o Nuggets não tem sossego. Acho que para Denver agora a capacidade é tentar igualar isso defensivamente. Porque eu também senti o Nuggets muito menos físico do que o Minnesota. Pode ter sido a impressão que o Minnesota foi um absurdo, né? Mas eu acho que Denver precisa deixar o jogo mais feio, o que é meio irônico, né? Porque a gente falava que talvez isso pudesse ser uma tática para o Minnesota. Mas eu acho que Denver tem que tentar diminuir o ataque do Wolves, porque o ataque do Wolves ele é bom, mas ele não é tão bom assim. Né? Ele tem problemas ao longo da temporada regular, ele teve problemas. Então, assim, um cenário bem interessante mesmo. O Nuggets não conseguiram produzir nada, 2-0. Eu ainda não estou pronto para jogar a pá de cal e dizer que o Denver Nuggets está eliminado. Eu acho que eles ainda vão ganhar um joguinho aí, Minnesota. Não é possível.
Mas, assim, história dos playoffs. O Denver Nuggets não está jogando bem. Isso vem desde o jogo 1 contra o Lakers. A gente já falava aqui. E esses 2 jogos só deixaram claro que não é uma coisa protocolar, é uma coisa que está acontecendo. E é isso. Vai jogar melhor? Não dá para saber. O Jamal Murray vai se recuperar magicamente? É complicado. Não está morto, mas é muito difícil que o Nuggets consiga reverter, dada a conjectura atual dos fatos. Detalhe importante, né? Porque provavelmente não vai fugir dessa defesa aí, então tem que defender lá do outro lado, né? Para limitar o adversário. Mastor, a sua pincelada vem junto com a pergunta se o Minnesota já é candidato ao título. Cara, o mais legal de tudo aí que o Matheus falou é que ele não falou do Edwards. Ele não falou do Edwards. Sabe? Defesa, que o Edwards é muito bom. O ataque de Minnesota que tá bem, e não falou do Edwards. Você viu o quanto esse time é forte, sabe? É um Mike Conley extremamente consciente, como sempre foi na carreira. Não comete turnovers, tá? Os caras saindo do banco fazendo... peraí. Nickeil Alexander-Walker. Eu nunca vi ele jogando tanto assim. Nem no começo lá, que foi muito bom, eu nunca vi ele jogando assim. Na época, ele estava no Pelicans, não era? Pelicans. Isso. Eu nunca vi ele jogando isso tudo. Defendendo. Cara, o time inteiro defende. Kyle Anderson com aquela velocidade incrível. Claro. O Towns fazendo um bom papel defensivo em cima do Jokic. Eu acho o Timberwolves maravilhoso. É muito legal assistir o Timberwolves. Se é candidato a título, bicho, se ele vencer as 2 em casa contra o atual campeão, é óbvio que ele é muito candidato a título. É um time que tem os 2 lados. Beleza, durante a temporada não foi tão bem assim o ataque, mas os 2 lados estão perfeitos nos playoffs. Você tem Jaden McDaniels, meu Deus do céu, o que esse cara defende. Sabe, o Nuggets, eu nunca vi esse Nuggets passar tanto. Parecia que eles estavam completamente perdidos. O que foi engraçado, você falava assim, peraí, esse é o mesmo Nuggets que passou o carro nos playoffs da temporada passada? Aí a gente lembra, bom, saíram alguns reservas, né? Bruce Brown, Jeff Green. Aí eles faziam toda essa diferença? Não, mas eram melhores do que o que não aconteceu com Christian Brown, por exemplo. O cara que não evoluiu aquilo que todo mundo imaginava que poderia. Então, assim, o que o Timberwolves está fazendo, o que fez no primeiro jogo já foi assustador. No segundo, sem Gobert, uau! Sim, esse time é candidato a título, muito candidato a título. Aquela imagem do Alexander Walker sorrindo enquanto o Jamal Murray tenta passar por ele, aquela imagem é um espetáculo. Tipo assim, hoje não, amiguinho, hoje não. Ricardo, o que mais que nós temos dessa série? Bem, para começar, reforçando o que todo mundo já disse, Minnesota é grande. Minnesota é um time grande, forte, e cobre muito espaço. Cobre muito espaço. Recupera rápido, como o Matheus falou. Então, assim, o jogo de conforto do Denver, de passes, por exemplo, aqui é complicado. Denver trocou 18 passes a menos na média dos 2 jogos contra o Timberwolves agora do que na temporada regular. 18 passes, você pode achar que é pouco, 18 passes num jogo de 48 minutos. 18 passes é a diferença entre o primeiro e o 8º na temporada regular em média e o 8º e o 22º, se eu não me engano. Então, assim, é muita coisa.
18 passes é bastante coisa. Se tirar 18 passes de um time em um jogo, é considerável. Então, esse jogo de conforto, Denver aparentemente não vai ter. E lógico, tem outros problemas. Tem o Jamal Murray, que claramente não tá legal, fisicamente não tá legal. E é um desastre, porque o Jamal Murray é teoricamente o segundo ali que pode fazer alguma coisa, que pode iniciar, ele pode ser o agente surpresa para iniciar o jogo. Se não vai ser o Jokic, não vai ser esse jogo de passe que vai fazer funcionar, teoricamente, se você precisa de um segundo, de uma opção, de uma alternativa, você diria, olha, é o Jamal Murray que eu preciso. O Jamal Murray não vai, aparentemente, ele não vai ter gás e não vai ter condição física para fazer isso. Denver até está tentando algumas coisas diferentes. Pick and rolls invertidos, como chama o americano, né? O Jokic com Aaron Gordon, o Jokic com Caldwell Pope. Eu não sei se vai sair alguma coisa do pick and roll Jokic, Caldwell Pope, mas assim, tá tentando alguma coisa. Só que é complicado, sabe por que é complicado? Pode sair alguma coisa daí, porque o Jokic é muito bom, esses caras podem pontuar, pode sair alguma coisa daí. Mas isso não é Denver. Denver tá tendo que sair do estilo dele. Denver não está acostumado a fazer isso, não tem costume de fazer isso. É um pouco do refém do seu próprio sucesso nesse caso. Você funciona tão bem de um certo modo que quando alguém descobre como tirar, você não sabe exatamente o que fazer, quando você não sabe qual é o seu plano B exatamente. Você não testou bastante seu plano B para uma situação como essa. Tá complicado. Em síntese, tá complicado. E você vê que Denver tem uma coisa que aconteceu em Denver que a gente falou que não sentiu tanto a falta durante a temporada e agora tá faltando. O Michael Maloney reduziu a rotação porque tá percebendo que não tem gente a nível de jogar. O Peyton Watson tá fora, saiu da rotação no segundo jogo. Não tem como jogar o Peyton Watson. Se eu não me engano, o Red Jackson jogou 10 minutos o jogo. Foi o Red Jackson, não tenho certeza. Mas, assim, foi uma rotação de 8, em que o oitavo já jogou 9 minutos e 50 segundos. Então, Mas é porque ele machucou também. É que o Jackson machucou isso também. Isso é verdade. Foi bem lembrado, Mastor. Mas, assim, Peyton Watson saiu da rotação e não tem. Né? Ele tá rodando ali, tá percebendo que não tem. Que é um problema que não sentiu ao longo da temporada tanto assim, mas nesse momento é importante porque você tem que mudar alguma coisa. E quando você tem que mudar alguma coisa, nessas horas que faltar opção, faltar elenco, pode ter um impacto negativo. E além disso, tem uma coisa que o Jumper Brasil no Twitter falou, né? Se o seu time, numa semifinal de conferência, está tendo que usar o Justin Holiday aí milhões de minutos é sacanagem, mas tá precisando ter ele como uma peça efetiva, talvez seu principal reserva, quase pau a pau Christian Brown, é porque alguma coisa tá errada, você não tem uma solução, você tem um problema. O Justin Holiday é ok, mas para esse momento, complicado. Olha essa imagem aqui, Matheus, olha que coisa linda. Esse sorriso do Alexander durou mais uns 5 segundos. Ele, não vou sair da sua frente, e tem sido assim a série toda para o Minnesota. Um ponto que eu ia citar também, que o Ricardo falou, quando o Minnesota é grande, como o Minnesota cobre espaço, este Minnesota é montado pelo mesmo GM que montou o Denver Nuggets, inclusive, que é o Tim Connelly, né? Ele trabalhou no Denver de 2012 a 2022, se não me engano, foi talvez a primeira transferência, assim, não a primeira, mas foi uma transferência de GMs que, tipo assim, o Minnesota desembolsou um belo de um salário para tirar do Nuggets para levar para ser o montante aí de Rudy Gobert, troca do Gobert, trouxe o Kyle Anderson, trouxe o Nickeil Alexander-Walker, né, que dão nomes que estão brilhando aí nessa temporada, e foi o cara que montou o Nuggets, que draftou o Jokic, que draftou o Jamal Murray, que fez as escolhas do Jamal Murray pelo Emmanuel Mudiay, que hoje não parece uma coisa, né, bizarra, mas na época era uma coisa pautável. Então, essa é uma curiosidade legal aí de como talvez esse Minnesota seja feito perfeitamente para ganhar de Denver e foi montado pela mesma pessoa. Gustavo Freitas, nós temos tempo para mais um, sempre assim. A gente queria falar de 4 séries, vamos falar de 2, tá ótimo. Então joga a sua moeda. Você tem uma moedinha tripla aí?
Vou deixar você escolher o último tema para nós, então. Nós ainda temos o Dallas, temos o Indiana profundamente prejudicado, já falei, então, né, contra o Knicks, e temos o Boston Celtics. Eu vou pedir para você escolher um agora, oferecimento da Sportsbet.io. Knicks e Pacers. Bora! Na Conferência Leste, o Indiana Pacers está perdendo para o New York Knicks 2-0. Indiana começou bem os 2 jogos, não aguentou no segundo tempo das 2 partidas e os jogos no Madison Square Garden acabaram com vitória do Knicks, que abre 2-0 na série melhor de 7, Mastur. Cara, os 2 jogos foram muito parecidos. É difícil o Tom Thibodeau fazer alguma coisa muito diferente, né? Principalmente no ataque. E as coisas foram parecidas, inclusive, naquelas que eu achei que o Rick Carlisle falhou. TJ McConnell, a sirene do clubismo, só que não. Enfim, o Rick Carlisle, ele poderia ter utilizado TJ McConnell e talvez o Obi Toppin para fechar o jogo. Os 2 jogos. Porque o Obi Toppin, ele tá com sangue nos olhos contra o Thibodeau. Tá? Só para deixar uma coisa bem clara, os 2 se odeiam. Toppin jogou no Knicks até recentemente. Então, assim, quando você olha o resultado final, você fala assim, cara, se os reservas do Pacers tivessem ficado por mais tempo, ou se eles tivessem fechado o jogo, seria um problema sério, porque todas as vezes que os reservas de Indiana entram, existe um tom de desespero, principalmente quando está o McConnell. Um desespero na organização ofensiva do Knicks, porque ele pega o Jalen Brunson, que é, em tese, o único organizador ali, beleza, de 20 anos faz, o Josh Hart também ajuda, o Hartenstein ontem quase fez um triplo-duplo, né, com assistências, mas é pouco, e o McConnell chega fungando no cangote do Brunson, e cara, é chato, é tipo, eu olho ali, é tipo o Jamal Murray com o Nickeil Alexander Walker, é tipo aquilo, ele fica desesperado, e o Knicks cometendo erros, cometendo falhas. Ontem o Josh Hart foi bater uma saída depois da pontuação, né, saída de bola, ele bateu com o pé dentro da quadra. O time às vezes dá uns apagões assim esquisitos. Mas por quê? Porque esses jogadores do Pacers, esses principalmente que eu citei, e aí você pode colocar aí também a Isaiah Jackson, que muitas vezes ele some da rotação, eu não entendo por quê. E você olha ali, cara, o time poderia estar vencendo por 2-0. O Pacers poderia estar vencendo por 2-0. Eu não estou nem falando da parte de arbitragem, tá? Eu não estou falando de arbitragem, eu estou falando de quadra. Carlisle, para mim, falhou muito nesse momento de decidir quem fecha o jogo. Nesmith é legal, defende, corre e tal, beleza. Bicho, dá para colocar o McConnell com o Haliburton. O Haliburton, que inclusive foi bem no segundo jogo, deixaram ele ter confiança para arremessar. Ele arremessou. 6 de 10, se eu não me engano, em 3 pontos. Tá? E arremessou bem, obrigado. E por fim, cara, o Knicks. Que azar, né? Que azar tem o Knicks. Como os caras se machucam. Pro próximo jogo, não tem 4 jogadores. O Giannonobi não joga. Ele não joga. Aquilo lá é contratura muscular. É o tal do hamstring, aquela lesão na coxa da posterior. Não joga.
Aquilo lá não dá para jogar. Julius Randle já tá fora. Tá fora dos playoffs. Mitchell Robinson tá fora. Quem mais tá fora? Peraí, tá faltando um. Quem que é? Enfim. Vamos lá, de novo. Recomeça. Mitchell Robinson, OG Anunoby, Randle. Julius Randle. E tem, meu Deus do céu. Bogdanovic. Bogdanovic. Exatamente. A gente até Boa. esquece, né? Porque ele veio na troca, isso. Então, não tem 4. E se você considerar o Sims, então tem 5. Porque o Sims, se o Knicks precisar optar entre ele e uma porta, você pergunta se é de cerejeira ou de mogno, né? Porque o cara é ruim. O cara é muito ruim. Muito. Então, deixando bem claro, talvez o Knicks não tenha peças para fechar essa série. Vai ter que jogar com a Tua no próximo jogo. Raçudo, legal. Josh Hart jogando 48 minutos, raçudo, legal. O time foi para o espaço. Vai ter que jogar Alec Burks, que não entra em quadra há 346 anos. Difícil, cara, difícil. O Knicks está vencendo por 2-0, mas é um 2-0. O Jalen Brunson sofreu 2 lesões no jogo ontem. Voltou porque está no desespero, porque precisa dele. Ele machucou. Agora o Anunoby não. Então, assim, é uma série que eu acho que ainda vai longe. Os jogos em Indiana, o Pacers deve vencer. Deve. E sem maldade, mas tem que ver quantos mais essa carga de minutos aí do Thibodeau vai machucar jogadores, né? Porque isso é normal. A intensidade que esses caras jogam a cada posse, a cada partida, se ficar 48 minutos em quadra, é isso. Ricardo, Haliburton muito ruim no primeiro jogo, bom especialmente no primeiro tempo, nos 2 primeiros quartos desse jogo 2. Mas o que esperar do Haliburton? Dá para vencer? Dá para virar essa série com o que o Haliburton apresentou até agora, Ricardo? Dá porque quase venceu os 2 jogos em Nova York. Então eu diria que dá, mas assim, não tá bem. E aliás, isso sim rende um artigo, né? Por que mas por que a NBA tá poupando tanto jogador, deixando o jogador jogando 50 partidas e a gente tem um playoff aqui, isso eu cravo. É o playoff com mais astros machucados que eu vi na minha vida, esse. Gente, tá todo mundo lesionado e todo mundo sendo poupado na temporada regular e todo mundo machucado nos playoffs. Alguma coisa está sendo feita errado, especificamente com os astros, com os grandes jogadores. Isso, assim, tem muita coisa que eu acho que é um pouco de neura. Assim, todo ano é o playoff com mais jogadores machucados, ou a temporada regular em que mais machucou jogadores na história, né? Chega no jogo 40 da temporada regular, tá todo mundo com a mão na cabeça falando isso. Não, a última teve tantos, a antepenúltima também teve vários, todas teve. Agora, essa, em termos de astros, eu nunca vi. Isso eu posso garantir para vocês. Eu nunca vi uma com tantos astros machucados ou chegando machucados nos playoffs. E isso precisa ser revisado. Mas eu acho que dá, Vini, porque assim, quase ganhou esses 2, né? E o que mais impressiona nessa série é que, na verdade, ela deveria ser uma batalha de ritmos, né? O segundo ritmo mais rápido da temporada regular contra o mais lento. Indiana joga muito rápido, o Knicks joga muito devagar, e na verdade eu acho que os dois estão lidando muito bem quando estão jogando no ritmo deles. Acho que Indiana, quando o jogo fica, os poucos momentos que o jogo fica mais acelerado, Indiana está respondendo bem, o Knicks também está correndo numa boa também, lógico, correndo numa boa, estourando todo mundo, né? É o Forrest Gump, né? Com aquela estrutura de metal que tinha nas pernas, começando a correr, né? Vai caindo as peças, né? Vai destruindo as peças e ele continua correndo. É isso. Mas assim, isso é o que mais me impressiona na série até agora. Mas agora o Indiana tem um problema sério, mesmo com tudo isso dando certo, errado, acho que tem um problema muito sério que a gente está vendo nesses 2 primeiros jogos e que o Mastor bateu nele, que é quem marca o Jalen Brunson se o TJ McConnell não fecha jogos. Porque o Carlisle
claramente não conta com muito com o Jay McConnell para jogar 3 minutos finais de jogo. O cara tá lá para ser o principal marcador de alguém. Eu acho que ele não conta muito com isso. Ele não quer o Jay McConnell nessa situação. Talvez ele queira até em quadra em algum momento, mas não para fazer esse papel do marcador do Brunson, porque ele é o mais adequado pelo que a gente viu até agora para fazer isso. E os outros jogadores, o Nembhard esforçado, Nembhard em linhas gerais, mas não está funcionando. E o Nesmith Nesmith é o principal marcador e dá dó em alguns momentos. Matheus, a vida é como uma caixa de chocolates. Você nunca sabe o que virá dentro dela. Talvez chocolates, né? Cara, vou falar para você assim. Vocês provavelmente viram ontem na Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid virando o jogo contra o Bayern de Munique do jeito que virou lá, e o roteiro repetido do Real Madrid nos últimos anos da Champions League, isso aqui é o imorrível. O Knicks, neste ano, não que tenha metade do tamanho do Real Madrid, mas ele me soa meio Real Madrid dos últimos anos, esse Real Madrid do Carleto, sabe? Porque o Knicks, ele não é melhor do que ninguém nessa pós-temporada. Eu não vi um jogo em que o Knicks foi extremamente superior a alguém. Nem na série contra o 76ers, nem na série contra o Pacers. Mas ele sabe lidar com o caos, ele sabe dançar sobre o caos. É impressionante, assim. A compostura que o Knicks tem para não sucumbir aos momentos ruins, do tipo assim, cara, ó, eu tô vendo um momento ruim, eu posso ficar até, sei lá, 8, 10 pontos atrás, e assim, imediatamente o Thibodeau vai parar o jogo, eu vou responder e a gente vai empatar. E é isso, assim, cara. Se eu pegando os dois jogos, sinceramente, eu acho que o Indiana, ele jogou de forma muito mais confortável do que o Knicks, em geral. Eu acho que apesar dessa questão de batalha de ritmos, o Pacers está conseguindo colocar um pouco mais o seu ritmo, e até foi uma discussão ontem no primeiro tempo, né? Porque o Pacers ganha por 72-62 no primeiro tempo. A defesa do Knicks, assim, se a gente pega a série dos Sixers, teve jogo que os times passaram do 100, e o Pacers fez 72, o Knicks fez 130, que é a maior marca de pós-temporada deles desde os anos 90. Então, também tem um ponto a ver com a defesa do Indiana, que é um problema ao longo de toda a temporada, né? Eu falava sobre isso, que o Pacers é o time mais diferentão do leste, né? Porque é um ataque incrível, é uma coisa maravilhosa, mas a defesa é complicada. E o Knicks está se aproveitando muito disso, né? Também, para conseguir pontuar, além do Jalen Brunson, assim, o DiVincenzo e o Josh Hart, que tiveram séries. O DiVincenzo teve uma série mais difícil contra o 76ers, o Hart jogou muito bem, mas no final da série, os dois não estavam ali meio... Tava muito no Brunson, aquele Hero Ball. Ontem os três passaram dos 26 pontos. Então, assim, o Knicks está tendo uma produção ofensiva também acima. Mas ainda assim, como eu disse, o Indiana tem tido um pouco mais de confortabilidade nos jogos. Eu acho que o Pacers tem argumentos suficientes, como o Mastor disse, para poder falar que poderia ter saído por 2-0. Acho que no jogo 1 faltou Tyrese Haliburton, óbvio, todo mundo produziu, o banco mais uma vez foi bem. Aliás, muita gente coloca a produção do banco do Indiana Pacers na incapacidade de profundidade que o elenco do Knicks tem com lesões atualmente. Mas não, cara, a rotação do Pacers foi fantástica o ano inteiro. Assim, o Indiana Pacers e o Orlando Magic foram as duas rotações, pelo menos da Conferência Leste, as mais funcionais do ano inteiro. Eles ganharam jogos com os reservas. E até por isso que o Isaiah Jackson às vezes não entra, porque o Jalen Smith tinha jogo na temporada regular de 25 pontos, né, matando 7 bolas de 3 pontos. Então, assim, é um time de muita profundidade. Aí, e no segundo jogo ontem eu senti que teve muito Haliburton e faltou os titulares. E aí é um ponto também que a gente não falou. Pascal Siakam começou essa pós-temporada batendo números de Will Chamberlain, né? Primeiro jogador aí com 2 jogos iniciando uma pós-temporada de 35 pontos, 10 rebotes desde Will Chamberlain. E nos últimos jogos, desde lá para cá, do jogo 3, ele tem média de 15 pontos. Ele está arremessando 37% do lance livre e tem 15% do perímetro. Então, assim, é um negócio bizarro, não é mesmo? A gente pode falar que realmente o Knicks, nesse caso, ele tem respostas, né? O Jalen Nobe, o Josh Hart são muitos bons alas defensivos, né? Ele tem uma proteção de aro sempre muito boa com o Isaiah Hartenstein também, que é um jogador extremamente subestimado nesse Knicks, quase fez um triplo-duplo ontem. Esse cara vai ser um agente livre, que ele vai ser muito bem pago esse ano. Mas é difícil, eu acho que tem a questão da arbitragem também, achei que o jogo 2 eu achei exagero ontem, pra falar a verdade. Eu acho que o Pacers perdeu muito mais os seus erros e na própria questão do Rick Carlisle
do que reclamações de arbitragem. Saiu a notícia hoje que o Pacers mandou um ofício para a NBA com 78 lances, uma coisa assim. Tudo bem. Ué, John Textor, né, cara? Pô, brincadeira, né, cara? 78 lances duvidosos. Né? A Good bizarro, Game que fez o relatório, né, aparentemente. Então, e assim, o jogo 1 eu concordo. Eu acho que o jogo 1, o Ricardo até publicou, acho que no Twitter dele, uma coisa que é bem legal, que é o bloqueio legal do turner. É falta, mas é o momento que você marca aquela falta, né? Aquela falta naquele momento mas não ser marcado, né? É aquela coisa do pênalti no final do jogo, sabe? Então, você decide o jogo. Assim, invariavelmente você decide o jogo. Teve o lance da mão também do Nesmith, né? Que os caras deram pé bola, foi uma coisa bizarra. Então, assim, os detalhes estão prejudicando a Indiana e os detalhes têm ajudado muito o New York Knicks ao longo de toda a pós-temporada. Agora, a gente precisa ver, assim, eu acho que o Indiana tem total capacidade de virar, acho que é uma série muito aberta, acho que o resultado mais justo, assim como era em Knicks e Sixers, que o Knicks vai com 2-0 também para a Philadelphia, seria um empate, pelo menos. Mas, assim, a Indiana precisa agora capitalizar, principalmente a ausência do Odiano Nobe, né? Precisa muito vencer esses 2 jogos, e aí, assim, já o Maston falou que ele não joga, as notícias que não tem uma confirmação, né, mas aparentemente não joga mesmo. E, assim, vai para Nova York e tenta melhor de 3, assim. Você tá jogando confortável. Você só precisa ali da dança perfeita ali que não tá acontecendo pro Pacers, né? Eu acho que é muito disso nos jogos. Fechou mal ontem. Teve essa decisão do McConnell e do Obi Toppin. Eu passo um pouquinho de pano pro Carlisle, porque o McConnell ele tem problemas de arremesso e o Toppin tem problemas defensivos, que foram os motivos que eles não fecharam os jogos na temporada, né? O Toppin até começando como titular, até a troca do Siakam, né? Mas é aquilo, você tem que sentir o momento, né? Playoff. E o Rick Carlisle é um técnico tão drenadinho, assim, sabe? Tão, como posso dizer, disciplinadinho, do tipo, ó, esse aqui é o playbook, esse aqui são os caras que vão fechar o jogo, e aí nisso Tyrese Haliburton fechou o jogo 1, que tem que fechar mesmo, é um grande aço, mas o McConnell estava muito melhor, e ontem o McConnell e o Toppin não fecharam, enquanto tava o Nesmith e o Lembar em quadro. O Lembar foi jantado pelo Jalen Brown, as coisas tá feia do Lembar nessa série. Enfim, acho que é um comentário de tudo o que todo mundo falou. Acho que o Pacers tem chances ainda, mas é impressionante como o Knicks... O grande mérito do New York Knicks é saber sofrer. É impressionante como o Knicks não se rende, mesmo com todos esses problemas, mesmo com tudo que está acontecendo no time, e ele continua vencendo os jogos. Primeiro eu quero falar que se foram só 78 lances nesse relatório aí, eu faria melhor, tá? Eu colocaria mais lances. E segundo, cara, o TJ McConnell é um cara que não passa no teste do olho, né? É impressionante como ele arremessa 40%, por exemplo, nessa temporada, 40% de 3, 50 e poucos por cento de field goal, e você não confia no arremesso dele, né? De repente ele sai quicando a bola e chuta um fadeaway do meio ali do garrafão, que você fala, cara, não é possível que ele fez esse arremesso. Então, se você só pega as estatísticas do cara e fala, vai, mas ele não passa no teste do olho. É por isso que é importante a gente sempre assistir os jogos. Diga, Ricardo. Ô, Vini, que é a questão que eu falo muito da impressão do arremessador, né? O Jim McConnell, se ele tiver em quadra, todo mundo larga ele. Se botar o Kyle Korver hoje com 45 anos num canto da quadra, vai ter ele marcando ele. Sabe? Tanto faz se o Kyle Korver acabou a carreira chutando 33% para 3, que tem com quase 50 anos de idade, os caras vão marcar, porque é o Kyle Korver. Ele não vão marcar porque é o TJ McConnell. E tem mais um dado também que acho que é bom a gente falar também, que ele tem 40% do perímetro, só que ele tem 0,6 tentativas por jogo, né? Então, assim, ele não é um cara para... Até nos playoffs, muito bem selecionado. Ele tem 21%. Então, assim, é complicado. Tá falando de critério aí, uma seleção de arremessos criteriosíssima dele, né? O critério batendo no teto para ele chutar. Ele é um desses caras mesmo que não dá para olhar a estatística, tem que ver o jogo, porque realmente ele não passa nesse teste. Nas outras coisas ele é muito bom, ele é muito esforçado e tudo mais. O McConnell é um péssimo arremessador. Ele ajuda principalmente na defesa e na organização. Isso ele faz muito bem, mas muito bem mesmo. Agora, se você vai depender do McConnell para arremessar, aí você está lascado.
Garotos, nas outras séries temos, por enquanto, uma vitória magrinha, 1-0. Só teve um jogo entre Oklahoma City Thunder e Dallas Mavericks. A gente vai ter o segundo jogo hoje, no dia dessa gravação aqui. O Celtão está passando por 2-0 em cima do Cleveland Cavaliers. Esses serão assuntos Doncic muito mal, né, Vini? para a próxima semana. Eu protesto. Pode tocar o negócio do clubismo aí. Que história é essa com o Celtics está ganhando de 2-0 do Cavs? Desculpa. Vamos falar de Celtics e Cavs, então, porque tá 1-0, gente. O segundo jogo ainda vai acontecer e eu já tô cravando a vitória. Já aqui. está 2-0. Me desculpem. Porque já está 2-0. Você já está 2-0. Já é 2-0 na Austrália, né? Depende do dia que você está ouvindo isso aqui que eu tô falando agora. Na realidade, já tá 4-0. A realidade é essa, né? Vamos ser sinceros. Me perdoem, torcedores do. Não me cancele. Me perdoem, torcedores do Cavs, aqui representados pelo Matheus. Esse segundo jogo vai acontecer ainda também. Então, a nossa gravação aqui ainda está acontecendo antes de 2 séries de 1-0. Quando a gente tiver mais material para falar delas, a gente fala. Isso vai acontecer na próxima semana. Deixa eu ver como é que eu vou rodar aqui com o Ricardo Stabolito, seu destaque final, meu companheiro. O mais importante, o meu destaque final, é o apoio, e também pedir para que todo mundo apoie não só, né, tudo que está, doações, quem puder, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas em particular os grupos de apoio e de salvamento de animais em desastres, né? A gente está vendo aí o caso da égua e do cavalo, ninguém sabe se é égua, se é cavalo, né? Que estava lá no teto, que conseguiram resgatar, enfim. Mas é uma questão muito importante. Assim como eu queria perguntar para você, Vini, qual é a semelhança, o ponto em comum entre o goleiro Cássio, Madonna e o Dia Brasil do Rock in Rio? Me conte, Ricardo. Todos foram assunto de Regis Tadeu no canal dele na última semana, né? O homem que o mais importante dele é que ele tem opinião sobre tudo, né, cara? Ele fala sobre absolutamente tudo, né? Muito importante. Porque o cara absolutamente tudo ele tem alguma opinião. Tudo bem, vamos ouvir então as opiniões de Regis Tadeu. Tomara que tenha sido uma de cada vez, tomara que não tenha sido um parágrafo juntando tudo. Foi tudo com devido tempo. Matheus, meu companheiro, seu destaque final. Eu queria pedir só para o Ricardo falar qual foi a frase do Regis Tadeu sobre o goleiro Cássio, antes de eu dar o destaque final. Ele falou que ele entende a situação do Cássio porque ele também já foi goleiro, né? O Regis Tadeu, então. Aí, essa frase me pegou muito, cara. Essa frase me pegou muito quando eu tava vendo o vídeo do Regis Tadeu. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Só também reforçar a questão do cara que conseguiu apoio ao Rio Grande do Sul e obrigado, companheiros. Mas você já foi goleiro um dia? Cara, eu comecei jogando futebol no gol. Aí eu fui treinar no Por isso que não teve carreira. Não teve carreira. Calma. Eu era uma criança, entenda. Aí falaram assim, eu fui pra lá pra ser goleiro. Aí o cara chega assim, beleza, vamos fazer o time aqui, tarará. Quem aqui que joga na defesa? Eu, levantei a mão. Aí, então, você vai jogar de zagueiro ou de lateral? Eu, zagueiro. E desde então eu joguei de zagueiro até não saber mais, não dar conta mais de jogar, mas eu nunca joguei de fato de goleiro, porque eu errei. Desculpa. Eles falam que quando enquadrar na característica do lateral cachumba. Eles falam que quando o cara é muito ruim na linha, eles mandam pro gol. Desculpa. Quando desce é um perigo. Matheus, eles falam que quando o jogador é ruim, eles mandam pro gol. E quando o goleiro é ruim, eles mandam pra onde, então? Eu ia falar que ele foi de goleiro pra Gandula, né? Mas ele falou que foi pra zaga, né? Então... o quê, né? Eu fui pra zaga.
Mastor, podemos encerrar? Pode dar tchau. É hora de dar tchau, garotos. Está tendo transmissão hoje mesmo, na quinta-feira, dia de gravação. Tem transmissão do NBB ao vivo aqui no nosso canal do Jumper Brasil. Também teremos no sábado agora mais jogos, né? Jogo São Paulo e Minas. Tá muito legal, gente, os playoffs do NBB. Vocês têm que acompanhar tudo ao vivo aqui no nosso canal do YouTube também, nas nossas outras redes sociais, no Twitter e no Facebook. Eu sou Vini Donato, estive aqui com Ricardo Estabolito, Matheus Carvalho e Gustavo Freitas, no oferecimento da SportsBet.io. Esse é o Jumpercast, com produção de Vitor Linjardi. Muito obrigado a todos e na próxima semana a gente está de volta. Um grande abraço a todos.